COP, o que é o COP? Pessoal, o COP nada mais é do que o coeficiente de performance. Isso é extremamente importante. Quem nunca foi comprar um eletrodoméstico e quis saber quanto que ele consome de energia? Pessoal, o COP é isso, né? O COP é o quanto ele consome por quanto ele produz. É mais ou menos aquele... vamos olhar o seguinte, o que é o COP? O COP, ele é a quantidade de energia absorvida e a quantidade de energia térmica produzida. Então tem alguns compressores que têm um COP maior, outros têm um COP maior. Eu vou falar mais ou menos o seguinte, vamos lá, quem tem carro aí tem um Maverick, sabe que o COP do Maverick é 1 para 1. Ele consome 1 litro de gasolina, faz 1 quilômetro. Ou, imagina aquele teu amigo que você conhece, que é aquele cara que você não chama para ir na tua casa, que o COP dele é um COP negativo. É aquele cara que come 2 pratos de comida e trabalha 1 hora só no dia. É tipo aquele cara que para trabalhar ele é aos empurrões, né? Mas para comer é um leão. Então é isso daí. Então assim, ó, é isso. Ou seja, COP é quantidade que ele absorve por quantidade que ele produz, tá? Então, se você conhece um cara que o COP dele é ruim, né? Talvez nem comente, mas imagina só, que tem aqueles caras que comem muito e produz pouco. Então, assim, você acha que você teria um compressor desse? Por certo, não. Então, toda vez que nós fazemos o cálculo de compressor, é importante observar isso. E nós vamos ver que isso realmente você consegue ter essas informações. Como que eu tenho o COP? O COP é a quantidade de evaporação, ou seja, de calor que está sendo absorvido no meu evaporador, dividido pelo consumo do meu compressor. Mas essa quantidade de energia lá produzida lá está em watts, porque o COP ele é uma unidade que não tem dimensão, ele não é... Então ele é adimensional, então ele vai ter uma condição seguinte, olha, é watt por watt. Se eu ter watt por watt, eu vou cortar ali e vai dar uma unidade adimensional, tá? Então, e nós vamos ver isso na sequência, tá? Então essa aqui é a fórmula. Então imagina o seguinte, onde que está o nosso fator aqui? Imagina aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui, olha. Olha só, quanto eu consigo absorver aqui, ó. Veja que ele tá absorvendo energia e absorvendo energia térmica, né, lá no meu evaporador. E aqui eu estou usando energia para que o meu compressor esteja em movimento. Então eu vou pegar esse valor aqui e dividir por esse valor aqui e vai me dar um COP. Em média, pessoal, vamos lá. Em média, no sistema normal, num sistema de resfriados que evapora lá menos 10 para chegar a 0 grau, o COP dele varia mais ou menos ali em torno de 2,3, tá? 2,3, 2,5, depende muito do que você está usando lá, a questão de válvula também, tá? Para um sistema de evaporação a menos 30, já um COP geralmente ele vai ficar sempre abaixo de 1,5. COP acima de 1,5 são COPs muito bons, ou seja, imagina que no resfriado, pode ver que quanto mais baixa a temperatura, mais energia eu consumo, menos eu consigo retirar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com temperaturas extremamente baixas, tá? Então, nesse caso aqui, quanto menor é a temperatura de evaporação, menor também é o meu COP. É o que é proporcional. Temperatura de evaporação baixa, COP baixo. Temperatura de evaporação alta, COP alto. Então, é proporcional à condição de evaporação, tá? Então, assim, como que eu sei para calcular? Eu preciso calcular meu COP lá em campo. Bom, aí você tem que fazer algumas fórmulas. Não vamos entrar nesses méritos, mas se você tiver dúvida, né, nós temos o Jackson aqui, que faz parte de consultoria aqui da Total Frigor, e ele pode ajudar você aí nessa questão. Então, assim, eu tenho dúvida. O Jackson aqui pode te ajudar. Nós temos uma equipe aqui preparada para te atender, né, com relação a isso. Ou até eu preciso selecionar um compressor que tem um COP melhor. E o que impacta isso? Impacta até mesmo na capacidade que você tem lá. Às vezes eu vejo que questão de refrigeração impacta muito na questão lá, a pessoa quer montar alguma coisa, mas não tem energia suficiente, o disjuntor dele não é capaz. O que acontece? Você tem que escolher um equipamento que tem um bom COP, porque sabe que COP está influenciando diretamente no consumo, e quanto maior o consumo, maior é a corrente que você vai ter lá e maior é a amperagem também, tá? Então, quanto maior o COP, mais eficiente o sistema. Então,
meu COP sendo maior, minha eficiência no sistema é maior. Reduzir o consumo de energia do compressor faz o COP aumentar. Aumentar o calor absorvido no evaporador faz o meu COP também aumentar. Superaquecimento elevado faz o COP diminuir e subresfriamento faz o COP aumentar. Olha só, esse superaquecimento e subresfriamento foi a última aula. Quem fez aqui a última aula, por certo, deve ter acompanhado e já deve estar bem ciente com relação a isso, tá? Pessoal, só para vocês entenderem como que é a fórmula do COP, tá? Que é essas letras aqui, né? Aqui nada mais é do que a quantidade de energia, de absorção de energia que eu tenho aqui no meu evaporador versus o que está consumindo lá no meu compressor, tá? Por exemplo, nesse caso, o meu H1 é a minha, olha só, ele pega lá quanto que foi absorvido daqui, ó. O meu fluido, imagina que ele entra lá e eu tenho uma quantidade. Como que eu geralmente faço isso? Só para vocês entenderem. Eu digo assim que o fluido é como se fosse um caminhão que ele absorve a quantidade de peso. Por exemplo, todo caminhão ele tem lá um peso dele já. Imagina que um caminhão já pesa 10 toneladas. E ele vai conseguir carregar mais 10 toneladas. Então, no total vai ser 20 toneladas. Então, nesse caso aqui, quando ele inicia aqui, pode ver que ele tem 253 o quê? Quilojoule por quilo. O que é quilojoule? Quilojoule é energia por quilo de fluido. Para cada 1 quilo de fluido, eu tenho uma quantidade. Nesse caso, nesse fluido, que é R22, para 1 quilo de fluido, eu tenho 258 quilojoule. Quando ele sai do evaporador, que ele absorve energia, ele saiu lá com 402 kJ. Então, ele absorveu uma quantidade de energia nesse estado. A mesma coisa acontece no meu compressor. Olha só, o meu compressor também, o fluido lá entrou com 402 agora, que ele está entrando no meu compressor, e ele saiu lá com 441. Ou seja, essa energia que entrou foi qual energia? Somente a energia que o compressor utilizou para que ele levasse essa pressão. E aí a conta é essa. A conta você vai fazer o quê? Os 402 que entraram, né? Menos os 258, os 402 que saíram, menos os 252 que entraram, e mesma coisa os 441 que saíram lá perto do condensador, menos os 402. Isso vai me dar um COP desse compressor de 3,78, ou seja, para cada 1 kW, ele vai me produzir 3,78 kW de refrigeração. Então, é um COP excelente. Pessoal, é um COP excelente. Não sei qual é o regime de operação que está trabalhando, mas é um COP muito bom, tá? Outra coisa importante, pessoal. Todo compressor ele tem a sua etiqueta. É o resumo do datasheet do compressor. Essa etiqueta, para que ela serve? Ela serve justamente para, em campo, o técnico conseguir identificar que tipo de compressor. Pode ver, eu estou com um compressor aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, aqui tem uma etiqueta e está dizendo o seguinte, qual que é as especificações técnicas. Todo compressor vem com especificação técnica, tensão, capacidade e assim por diante, não é diferente. Veja só que nessa etiqueta tem coisas básicas, tipo tensão, tipo do fluido, volume que eu estou deslocando. Veja que lá no meu compressor não está marcando quilocal, ele está dizendo o seguinte, volume deslocado, quanto de volume ele consegue deslocar. Como eu falei, se ele for um compressor ruim, ele desloca pouco volume. Se ele for um compressor melhor, ele vai deslocar mais, tá? A rotação que ele está, corrente de trabalho, potência do próprio compressor, que isso vai fazer com que eu consiga dimensionar uma contatora, assim por diante, tá? Isso é importantíssimo. Olha só esse exemplo aqui. Essa é a etiqueta de um compressor da Bitzer, tá? Que nós pegamos lá. Então, tem lá o 4PES12. O que é cada um? Bom, 4 é número de cilindro. O P é a identificação de relação entre pistão e curso. Qual é o curso que ele consegue fazer. O S está dizendo que ele é uma linha exclusiva, que se chama Ecoline. O S, na verdade o E, né, que é da Ecoline, o S, esse é importante, tá? Se a lubrificação dele é centrífuga,
centrífuga ou é por salpico? O que é isso que nós vamos ver depois na frente? Mas só para adiantar. Centrífuga é porque ele usa a própria centrifugação do eixo do virabrequim e ele succiona o óleo e ele é distribuído em toda a sua distância ali. Se ele for por salpico, ele tem um sistema que ele só joga o óleo para cima e ele cai dentro do virabrequim e aí ele é puxado. Tá? Muito simples. Para cada um deles tem um tipo de proteção. Tá? Aí nós temos lá outra relação, 12, né? Por exemplo, o 12 ali, ele é o código, fala da condição de capacidade. Eu até mudei ele também, 20. Ah, mas tem um 20 e tem um 12. Toda vez que você tiver lá, tipo um 12, 20, o que é isso? É o tamanho do compressor em HP. É o tamanho do compressor em HP. Então, nesse caso, 12 HP, 20 HP, 5 HP e assim por diante. Lembrando assim, ó, olha só, se fosse ali um 6FE44, então é um compressor de 6 pistões, o curso do pistão, E é porque é Ecoline, e o 44 é porque ele tem 44 HP de motor, tá? E o Y está dizendo o seguinte, que ele mostra que é o tipo de óleo. Lembra que nós falamos assim que dependendo do compressor é o tipo de óleo. Por exemplo, se ele não tivesse o Y, esse óleo seria um óleo mineral. Mas como ele tem um Y, esse óleo é um polioéster. Tá? É um óleo polioéster. Então é importante para vocês terem essas informações aí, porque com essas informações você consegue evitar a quebra prematura de um compressor.